Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à Escola Online. Na aula de hoje, nós vamos resolver as atividades da segunda semana do primeiro volume do segundo ano do ensino médio, do Plano de Estudo Tutorado, fornecido pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. E na aula de hoje, nós vamos revisar funções. E você que é novo por aqui e ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e nos siga nas redes sociais. Nós sempre preparamos novidades para você. E eu sou a professora Liliane, de Matemática da Escola Online. Depois da vinheta, começa a nossa aula. Bom, minha gente, a primeira atividade falou o seguinte: em um restaurante, para cada mesa é calculado um nível de desperdício X, um número variando de 0 até 10. Conforme o nível X, o cliente paga uma taxa Y em reais, calculada dessa forma. No caso, o X variando de 0 até 2. Então, o y vai ser igual a x sobre 2. No caso, o x entre 2 e 4, inclusive o 4. Então, o y é igual a x menos 1. No caso, se o x for maior do que 4, então o y é igual a 2x menos 5. Bom, nós temos aqui uma função definida por mais de uma sentença. E ele fala o seguinte: se um cliente pagou R$ 2,50 de taxa, seu nível de desperdício foi... Bom, galera, observe aqui o gráfico. Olha só, eu tenho o eixo X, né, onde ele marca o nível de desperdício. Eu tenho o eixo Y, onde ele marca a taxa em reais. Observe que ele deu o valor da taxa, o valor do Y, R$ 2,50 é o valor do Y, e ele quer saber o nível de desperdício. Bom, se você observar o gráfico, olha só, o que está de azul aqui, né, y igual a x sobre 2, ele falou que o x varia entre 0 e 2, inclusive o 0 e inclusive o 2. 0 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2. Olha aqui, o gráfico da função, ele está com uma linha cheia, tá vendo? De 0 até 2. Passou do 2, o que ele fez? Ele fez uma linha pontilhada. Por quê? Porque quando o x ele é maior do que 2, eu já não obedeço essa lei. Eu vou ter que obedecer a lei de baixo. E olha aqui, ó, x maior que 2, menor ou igual a 4. Então, o y tem que ser igual a x menos 1. É aqui no gráfico, é a reta que está representado de vermelho. Observe que a linha está cheia quando o x, né, ele vai de 2 até o 4. Olha aqui, ó. Observe que no 4 aqui, ele destacou a bolinha vermelha, a bolinha cheia. Por quê? O x ele pode ser igual a 4. Ele tem que ser menor ou igual a 4 e maior que 2. Ok? Então, é só nesse intervalo aqui que vale essa lei. Se o x for maior do que 4, então a lei vai ser a que está destacada de verde, que é y igual a 2x menos 5. Olha lá, observe que a linha que está cheia é acima do 4, ok? Bom, então o que você tem que fazer? Se ele te deu o valor da taxa, que é 2,5, localiza ali no eixo Y onde está o 2,5. 2,5 está aqui, correto? Olha lá, se a gente for de encontro no gráfico, a gente vai se deparar com a função y igual a x menos 1. Olha aqui, se eu for lá de encontro ao eixo x, está entre 3 e 4, exatamente na metade. Então, esse valor aqui é 3,5, ok? Então, a resposta correta é a letra B, 3,5.
Ah, professora, por que você não olhou aqui onde ele intercepta o verde? Observe que, olha, o 2,5, ele vai interceptar y igual a 2x menos 5 na parte que está pontilhada. A parte que está pontilhada não serve para mim. Da mesma forma que, olha, no y igual a x sobre 2, ele também intercepta a parte que está pontilhada. Aí, para mim, também não vai servir. Ok? Então, né, o que vai valer é y igual a x menos 1. No caso, o valor do meu x é 3,5. Ok? Espero que você tenha entendido. Bom, minha gente, a atividade 2, dada a função y igual a menos 3x ao quadrado mais 2x mais 1. Olha aí, nós temos uma função quadrática ou uma função polinomial do segundo grau. E ele quer saber o seguinte, a diferença entre os valores x e y, respectivamente, referentes ao par ordenado do vértice dessa função é... Bom, minha gente, antes de calcularmos o valor dessa diferença, eu preciso descobrir quem é esse x e quem é esse y. Nós temos uma função quadrática, onde os coeficientes a, b e c são, respectivamente, menos 3, 2 e 1. Beleza? Lembra disso? O coeficiente A vai ser sempre o companheiro da letra que está elevado ao quadrado. O coeficiente B é sempre o companheiro da letra. E o coeficiente C é o número que está sozinho, que não tem nenhuma letra, né, aqui do lado. Agora, como que eu faço para calcular as coordenadas do vértice? Aí, tenho que lembrar que o x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Bom, se o x do vértice é menos b sobre 2a, substitui aqui os valores. Olha, onde tem b, eu devo substituir por 2, então fica menos 2. Onde tem a, eu vou substituir por menos 3. Esse 2 com esse 2, eu posso simplificar, concorda? Porque 2 dividido por 2 é 1. E um número negativo dividido com um número negativo é positivo. Então, o resultado é 1/3. Agora, para mim calcular o y do vértice, eu preciso do valor do delta ou do discriminante, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, eu devo substituir. B ao quadrado vai ficar 2 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, vezes o valor do C. 2 elevado ao quadrado é 4. Número negativo vezes número negativo é positivo. Positivo vezes positivo, positivo. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1, 12. 4 mais 12, 16. Agora sim, eu posso calcular o y do vértice, que é menos o valor do delta, no meu caso vai ser menos 16, dividido por 4 vezes o valor do A. Lembrando que negativo dividido com negativo é positivo. 16 dá para dividir por 4, não dá? 16 dividido por 4 é 4. Então, quem que fica aqui embaixo? O 3, 4/3. Agora sim, eu posso calcular x menos y. Então, vai ficar 1/3 menos 4/3. 1 menos 4 é menos 3. Menos 3 dividido por 3 é menos 1. Então, a resposta correta é a letra A. Beleza? Agora, a atividade 3. O gráfico que representa a função f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2 é... Bom, minha gente, o gráfico de uma função quadrática vai ser sempre nesse formato aqui, olha, de uma parábola. Ok? Toda vez que o coeficiente A, que é o companheiro do x ao quadrado, for um número positivo, essa concavidade ela vai estar voltada para cima. Agora, se o coeficiente A for um número negativo, então a concavidade está voltada para baixo. Você pode observar aqui que o coeficiente A, nesse caso, ele vale 1. Ele é um número positivo. Isso significa que a concavidade está voltada para cima. Então, minha gente, a opção 3 e 4 está excluída. Por quê? No gráfico 3 e no gráfico 4, a parábola está com a concavidade voltada para baixo, beleza? O valor do coeficiente C, minha gente, é sempre onde o gráfico intercepta o eixo Y. Olha para cá,
O C aqui não vale 2? Olha aqui no gráfico, olha só, ele intercepta exatamente no 2. Olha esse gráfico de cá, também intercepta no 2. Bom, minha gente, agora presta atenção aqui. Quem vai desempatar esse jogo vai ser o coeficiente B. O coeficiente B, ele determina qual ramo da parábola que intercepta o eixo Y. Se é o ramo crescente, se é o ramo decrescente, ou se é exatamente o vértice da parábola que intercepta o eixo Y. Como? Você vai observar, se o B for negativo, olha só, eu deixei aqui, olha, se o B for menor que 0, quem vai interceptar o eixo Y vai ser o ramo decrescente. Agora, se o B for maior que 0, quem vai interceptar o eixo Y é o ramo crescente da parábola. E se o B for 0, igual a 0, o vértice da parábola que vai interceptar o eixo Y. O que nós temos aqui? O coeficiente B vale menos 3, ele é negativo. Se ele é negativo, o que acontece? Então, é o ramo que? Decrescente. Observe que vai ser a primeira opção, porque olha aqui, ó, decrescendo, olha. Esse é o ramo decrescente da parábola. Beleza? Aqui, a opção 2 foi eliminada, porque olha só, o ramo da parábola que toca o eixo Y é o ramo que? Crescente. Beleza? Então, a letra A é a resposta correta. Bom, minha gente, atividade 4. Ao construirmos o gráfico referente à função f de x igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3, observamos que ele intercepta o eixo das abscissas em 2 pontos distintos. Esses pontos são, bom, minha gente, onde o gráfico intercepta o eixo x, que é o eixo das abscissas, é exatamente os valores das raízes ou zero da função. Então, para mim encontrar esses valores, como é uma função quadrática, eu preciso aplicar a fórmula de Bhaskara, beleza? Bom, observe lá a minha função e fala para mim quem é o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. O A vale menos 1, o B é 2 e o C é 3. Eu vou calcular o discriminante primeiro, tá? Separado. Se você substituir na fórmula, né, b ao quadrado, o valor do b é 2, então ficou 2 ao quadrado, menos o 4, vezes o valor do A, que vale menos 1, vezes o valor do C, que vale 3. 2 elevado ao quadrado dá 4. Negativo vezes negativo, positivo. Positivo vezes positivo, positivo. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 3, 12. 4 mais 12, 16. Agora eu vou substituir. O x ele vai ser menos o valor do b. Então, fica menos 2, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, que é 16, dividido por 2 vezes menos 1. Então, vai ficar menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 16 é quanto? É 4, porque 4 vezes 4 dá 16. E 2 vezes menos 1 é menos 2. E agora? Agora a gente vai separar esses valores. Eu vou fazer com mais e depois a gente faz com menos. Então, eu peguei menos 2 mais 4 dividido por menos 2. Menos 2 mais 4 é 2. 2 dividido por menos 2 é menos 1. A segunda raiz, aqui eu fiz com mais, então agora eu vou fazer com menos. Menos 2, menos 4, menos 6. Menos 6 dividido por menos 2 é 3. Beleza? Então, esses valores são menos 1 e 3. A resposta correta é a letra B. Bom, pessoal, atividade 5. Ele pede para você observar essa figura, que é exatamente um gráfico de uma função exponencial, e fala que nessa figura está representado o gráfico da função f de x igual a b elevado a x, onde esse b tem que ser maior que 0. E ele fala se f de 1 mais f de menos 1 é igual a 10 terços, o valor de b é... Primeiro passo é saber quem é o f de 1. Então, eu vou calcular. Onde tem x, eu vou substituir por 1. A lei da função é b elevado a x. Se eu quero f de 1, então vai ficar b elevado a 1, que é b. Já f de menos 1 vai ser b elevado a menos 1. Quando o expoente é negativo, o que eu tenho que fazer? Inverter a base.
O inverso de B é 1 sobre B. 1 sobre B elevado a 1 é 1 sobre B. Feito isso, nós vamos substituir aqui, olha. Onde tem f de 1, eu vou substituir por b. E onde tem f de menos 1, eu vou colocar 1 sobre b. Então, eu tenho uma equação, né, onde a minha incógnita é o b. O valor que eu quero descobrir é o valor do b. Quando a gente adiciona, né, frações com denominadores diferentes, a gente tem que tirar o MMC. Né? Se não aparece nenhum número no denominador, é porque esse número vale 1. E aí o MMC entre 1 e b é o próprio b. b dividido por 1 é b. b vezes b, b ao quadrado. b dividido por b é 1. 1 vezes 1 é 1. Então, nós temos que b ao quadrado mais 1 dividido por b é igual a 10 terços. Posso multiplicar cruzado? Não posso? Esse 3 que está dividindo no segundo membro, passa para o primeiro multiplicando. E o mesmo nós fazemos com o b. O b está dividindo no primeiro membro, passa para o outro lado multiplicando. Aplicando a propriedade distributiva, eu vou ter 3b ao quadrado mais 3 igual a 10b. Nós caímos numa equação do segundo grau, ok? Agora a minha incógnita está representada pela letra B, ok? Mas poderia ser X, poderia ser V, poderia ser qualquer letra. Identificando aí os coeficientes, né? O coeficiente A vale 3. Eu destaquei aqui o coeficiente B vale menos 10, por quê? Porque o coeficiente B é diferente dessa incógnita aqui, tá certo? Cuidado para não confundir. E o coeficiente C vale 3. Calculando o delta, né? Delta é igual a menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes 3. Eu vou encontrar 100 menos 36. Multiplica. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 3, 36. 100 menos 36, 64. Aí eu vou encontrar o valor do B, tá? Não coloquei x aqui, porque agora eu não tenho x, eu tenho b. Então, ficou menos 10, mais ou menos a raiz de 64, dividido por 2 vezes 3. Eu vou encontrar 10, mais ou menos, a raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 dá 64. 2 vezes 3, 6. Separando esses valores aí, eu vou encontrar 10 mais 8 dividido por 6, vai dar 18 sextos, que vai dar 3. A segunda raiz seria 10 menos 8 dividido por 6, igual a 2 sextos, que é igual a 1 terço. Bom, minha gente, e agora, né? Qual a resposta correta? A letra B ou a letra D? Qual você marcaria? Bom, o que você vai ter que fazer para responder essa questão? É observar aqui o gráfico, olha só. Você pode observar aqui que à medida que o valor do x aumenta, o valor do meu y está o quê? Diminuindo, está caindo. Então, significa que nós temos aí uma função decrescente. Como é uma função exponencial, a função exponencial ela vai ser decrescente quando a base, quando o valor desse b aqui estiver entre 0 e 1. Beleza? Ela vai ser crescente se o b for maior que 1. Então, se você marcar 3, você vai errar. Por quê? Porque o gráfico representa uma função exponencial decrescente. Isso significa que o valor do b tem que estar entre 0 e 1, que no caso será 1 terço. Então, a resposta correta é a letra D, ok? Bom, atividade 6. De acordo com a função f de x igual a 5x menos 7, responda. Bom, minha gente, agora, olha só, eu tenho uma função do primeiro grau, não é isso? A função do primeiro grau, ela vai ser sempre da forma f de x igual a a vezes x mais b. Lembra dela? E ele fala o seguinte, qual é o gráfico que a representa? Eu falei na aula anterior que quando a função é do primeiro grau, o gráfico ele vai ser sempre o quê? Uma reta, beleza? E para a gente determinar uma reta, a gente precisa de pelo menos 2 pontos. Eu atribuí aqui para o x 0 e 2. Pode atribuir qualquer valor para o x, um número negativo, um número decimal, qualquer número que você atribuir para o x,
Você vai achar o valor do y, vai traçar o plano cartesiano, marcar esses pontos no gráfico, e você vai ver que esses pontos vão estar alinhados e você vai traçar a reta. Eu escolhi o 0. Como que eu achei o menos 7? Olha só, se no lugar do x você substituir por 0, acompanha aqui comigo. 5 vezes 0 é 0. 0 menos 7, menos 7. Então, eu tenho aqui o primeiro par ordenado, 0 e menos 7. Se o x vale 2, então eu vou ter 5 vezes 2 é 10. 10 menos 7 dá 3. Beleza? Então, o gráfico dessa função, né, estaria representado aqui dessa forma. Ok? Lembrando que qualquer valor que você atribuir para o x, você vai conseguir encontrar o valor do y. Se você quiser marcar mais pontos, pode, fica à vontade. Mas como o gráfico é uma reta, 2 pontos já é o suficiente para traçar essa reta. Beleza? A letra B. Qual é o coeficiente angular? O coeficiente angular é o companheiro do x. E o linear é o número que está sozinho. Beleza? Então, olha aqui, ó, 5x menos 7. Coeficiente angular, companheiro do x, é 5. O coeficiente linear é o número que está sozinho, é menos 7. Beleza? Ele falou o seguinte, qual é o nome dado a essa função? Ela chama função afim ou função polinomial do primeiro grau. Ok? Ela é crescente ou decrescente, por quê? Presta atenção, o coeficiente angular, ele é que determina a inclinação da reta. Quando o coeficiente A ele for maior que 0, ele for um número positivo, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma função crescente. Agora, se esse coeficiente A for menor que 0, ou seja, for um número negativo, aí nós vamos ter uma função decrescente. Ok? Nesse caso, o meu coeficiente angular é 5, é positivo. Então, ela é o quê? Crescente, porque o coeficiente angular é o quê? É positivo. Se você observar no gráfico, olha para cá. À medida que o valor do x aumenta, o valor do y também o quê? Aumenta. Olha só, ela está crescendo. Beleza? Qual é a raiz? Para mim encontrar a raiz ou zero de uma função, né, o que é a raiz ou zero de uma função? É o valor do x que zera a minha função, que anula a minha função. Ou seja, em qualquer função onde o gráfico tocar o eixo das abscissas ou o eixo x, é exatamente o valor da raiz, ok? Não está destacado aqui a raiz, né, no gráfico, mas eu sei que é um valor que está entre 1 e 2, com certeza. Como é que eu faço para encontrar essa raiz? A gente pega a lei da função, que é 5x menos 7, igual a 0. Aí você cai numa equação do primeiro grau e agora basta isolar o valor do x para resolvê-la. Então, eu posso escrever que 5x é igual a 7. Então, o x é igual a 7 quintos. Se você pegar o 7 e dividir por 5, você vai encontrar 1,4. Beleza? Ah, professora, posso deixar indicado na forma de fração? Claro, pode. Ok? Bom, pessoal, nós terminamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. E se você curtiu a nossa videoaula, deixe aí o seu like e não deixe de nos seguir nas redes sociais e se inscrever no nosso canal, ok? Um grande abraço, pessoal, e até a próxima aula.